Graça e paz, que maravilha, bom estarmos aqui através desse canal uma vez mais para compartilhar uma palavra da parte de Deus com você. E hoje eu quero falar sobre o tema a fé apoiada no lugar certo. A fé apoiada no lugar certo. Nós vamos pegar para base o texto de 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo escreve aos Coríntios e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, a fé apoiada no lugar certo. Você sabe qual é o lugar que nós devemos apoiar a nossa fé? Sabe ou não? É sobre isso que vamos falar nesta oportunidade. Ok? Então vamos lá. Antes de compartilhar esta palavra com você, nesta oportunidade, eu gostaria de te pedir algo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, aproveita esta oportunidade, faça isso agora. Você pode se inscrever agora mesmo. Se você ainda não ativou, não é o sininho aí, para que você possa estar recebendo, em primeira mão, faça isso. Então se inscreva no canal, ative o sininho. Você pode deixar também o seu comentário e eu vou estar lendo, o seu comentário. Faça isso porque é um feedback para nós, é um retorno para nós. Se a palavra ministrou o teu coração, escreva: olha, esta palavra falou comigo, eu precisava desta palavra nesta oportunidade, Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, o seu joinha, tá certo? Ou o dislike: olha, não tem nada a ver, eu acho que você está falando besteira, para saber realmente também se está positivo ou negativo, tá certo? E se você encontrar algum valor, entender que faz sentido para você, você pode também e deve compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Clique aí no botão compartilhar e envie para os seus amigos, relacionamentos, familiares, WhatsApp, enfim, faça isso para a glória de Deus. Então, a fé, hoje é o tema, é o nosso tema, a fé apoiada no lugar certo, tendo como base para a nossa reflexão 1 Coríntios capítulo 2, Paulo escreve à igreja de Corinto. Paulo, chamado, ele diz no primeiro capítulo, no primeiro versículo, Paulo, chamado apóstolo, não pela vontade dos homens. O que significa apóstolo? Apóstolo significa enviado, mensageiro, Um mensageiro enviado com o propósito, ou seja, e ele reconhece: eu fui chamado não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, e prego o evangelho, ou seja, a boa notícia que recebi, e conforme recebi do Senhor, recebi de Deus, assim eu anuncio, ok? Então eu quero te dizer algo. É importante a gente saber quem foi que nos chamou, quem foi que nos comissionou, quem foi que nos convocou. Então Paulo, no primeiro versículo do capítulo 1, ele diz: olha, eu fui chamado por Deus, pela vontade de Deus, para a glória de Deus, enviado como um mensageiro da boa notícia. Eu quero te dizer que eu reconheço isso também. Pela vontade dos homens, talvez eu jamais estaria aqui anunciando, compartilhando a mensagem.
mas aquele que me chamou é fiel para completar até o dia da sua vinda a obra que em mim começou, assim eu creio, tá certo? Vamos lá então. A fé é apoiada no lugar certo. Aonde ou onde deve estar apoiada a nossa fé? Paulo ele diz no versículo 5 do capítulo 2 o seguinte: a fé não pode estar apoiada na sabedoria humana. Preste atenção nisso. A nossa fé, a minha fé, a sua fé não deve estar apoiada em sabedoria humana. Coisa interessante. A fé não deve estar apoiada em sabedoria humana. E onde deve estar, Edinaldo, apoiado então a minha fé? A minha fé deve estar apoiada naquilo que o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, assim conhecido, disse no versículo 5 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Vamos ler. Eu quero que você acompanhe, porque lendo a Bíblia, lendo a palavra, você então terá a revelação no seu espírito. Quer ver algo muito interessante? Paulo diz o seguinte: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A vossa fé não deve ser apoiada em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Então a minha fé, a sua fé, não deve ser apoiada em sabedoria humana, jamais. Aliás, Paulo ele diz: olha, eu estive no meio de vocês e não quis saber de outra coisa, de qualquer outra coisa, a não ser de Cristo, Jesus Cristo, e este crucificado. E eu anunciei o Evangelho no meio de vocês, anunciei o Evangelho a vocês, a palavra, a pregação minha, não foi através de sabedoria humana alguma. Você pode ver isso nos primeiros versículos, não é? Do capítulo 2. Não foi, mas a minha pregação consistiu em poder de Deus, movido pelo Espírito, em poder de Deus. Olha aqui no versículo 4, ele diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a minha palavra, a minha pregação consistiu em demonstração do Espírito e do poder. Glória a Deus por isso. Então, por isso que a nossa fé não deve estar apoiada em sabedoria humana, jamais. Mas a nossa fé deve estar apoiada no poder de Deus. Quer dizer, aquilo que eu posso, aquilo que você pode, compete a mim, a você, ao humano. Mas aquilo que é possível. Agora, o que é impossível, então é de Deus. Quer dizer, por exemplo, ressuscitar um morto, aquele que morreu, a exemplo de Lázaro. Eu e você temos condições de fazer isso? Dar vida a uma planta, temos condições de fazer isso? Isso é Deus, o Todo-Poderoso. É Ele que pode. Então, a nossa fé deve estar baseada, pautada no poder de Deus. Quem é que sustenta e governa todas as coisas? Quem criou todas as coisas? Quem é que pode todas as coisas? Ok? Segundo ponto ainda, eu quero ser breve nessa reflexão, mas não é por conta de muito falar que seremos ouvidos, assim é que está escrito, não é? Mas eu gostaria que você guardasse no seu coração a fé apoiada no lugar certo. Então, no primeiro lugar, nós vemos aqui que a fé não pode ser apoiada em
sabedoria humana, mas no poder de Deus. Segundo lugar, a fé, ela deve estar então apoiada no poder de Deus. Nós vemos isso no próprio versículo 5, não é isso? Onde nós vemos assim: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então, em primeiro lugar, a fé não deve ser apoiada em sabedoria humana. Segundo lugar, a fé deve ser apoiada no poder de Deus. Aleluia! Em terceiro lugar, para que você guarde no seu coração e reflita durante este dia, quem sabe, durante esse tempo, reflita: aonde está pautada a minha fé? Aonde a minha fé está apoiada? Terceiro, então, e último, para que nós possamos orar, a nossa fé não deve estar apoiada na sabedoria humana, a nossa fé deve estar apoiada no poder de Deus. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que o homem natural, ele não compreende estas coisas. Quer dizer, eu não consigo de maneira natural, com a minha mente, entender, compreender. Por exemplo, Jesus pegar, cuspir no chão, fazer um lodo com barro, colocar nos olhos de um homem que era cego e ele voltar a ver. Quem que entende essas coisas, senão pelo Espírito? Então veja bem, no versículo 14, Paulo diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende estas coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja bem, olha o que Paulo diz no versículo 13: também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina. O meu ensino, o ensino apostólico, o ensino paulino, não é com sabedoria humana, não é que o homem ensina, não. Ele diz, mas com a sabedoria do Espírito, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. E aí ele diz, e o homem natural não compreende, o homem natural não entende essas coisas porque lhe parece loucura. Aliás, a pregação para o grego, para o judeu, era loucura. Assim como a pregação do evangelho é loucura para muitos, porque não consegue entender com a mente. E o Paulo está dizendo aqui, não consegue entender mesmo, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então a minha fé, ela não pode estar pautada em algo que eu consigo entender com a mente. A minha fé não está pautada em sabedoria, um ensino humano apenas. Não. É através do humano, sim, que o Espírito se move, mas a conexão é no Espírito. A fé é apoiada no poder de Deus. Quer dizer, e que o homem natural, terceiro ponto, então, não consegue compreender, não consegue entender. Eu quero aqui concluir e orar com você. Então, a minha fé, a sua fé deve estar pautada não em sabedoria humana, mas no poder de Deus, o segundo ponto. E o homem natural não consegue entender, não consegue compreender. E o que fazer? Nós precisamos então buscar o discernimento no Espírito. E aí é algo interessante que eu quero aqui citar e que eu me lembro. Por exemplo, havia um mestre em Israel chamado Nicodemos. Você vê isso no Evangelho de João, no capítulo 3. E Nicodemos vai à noite ter com Jesus, querendo entender. E no versículo 10 do capítulo 3 do Evangelho de João,
Jesus diz: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Você é um mestre e não entende essas coisas. Então, eu quero te dizer algo. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Então, se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tem caminhado até aqui na força do braço como homem carnal, eu quero lhe dizer algo. É necessário nascer de novo, porque o apóstolo Paulo diz que o homem natural não compreende essas coisas. Então você precisa, na verdade, nascer de novo, ser um homem espiritual. Um homem espiritual. Para que você possa pautar a sua fé, não na sabedoria e nem na força do seu braço humana, mas no poder de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você e por você, Deus. Neste momento, eu sei que os céus estão abertos. O Evangelho está sendo anunciado. E este canal é, para a tua glória, louvor e honra, uma ferramenta para ativar pessoas que estão desativadas, desconectadas daquilo que o Senhor projetou. Deus, eu oro para que os olhos deste homem, dessa mulher, se abram em nome do Senhor Jesus, para que eles possam entender aquilo que o Senhor está falando no Espírito. Eu oro para a glória e louvor do teu nome. Abra os olhos para que eles vejam aquilo que o Senhor está fazendo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Não esqueça de você, então, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer o seu comentário, enviar para outras pessoas aí. Deixa aí o seu like, ok? Forte abraço. Deus te abençoe.